compatriotas, prestai-me atenção. Eu, Marco Antônio, estou aqui para sepultar César, não para glorificá-lo. O mal que os homens fazem perdura depois deles. O bem é quase sempre sepultado com seus próprios ossos. Que assim seja com César. O nobre Brutus vos disse que César era ambicioso. Se assim foi, é uma falta grave, e César pagou-a gravemente. Aqui, com a permissão de Brutus e dos demais, pois Brutus é um homem honrado, como todos os demais são homens honrados, venho falar nos funerais de César. Era meu amigo, leal e justo comigo, mas Brutus diz que era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. César trouxe muitos cativos para Roma, cujos resgates encheram os cofres do Estado. César, nesse particular, parecia ambicioso. Quando os pobres deixavam ouvir suas vozes lastimosas, César derramava lágrimas. A ambição deveria ter um coração mais duro, creio eu. Entretanto, Brutus disse que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Todos vós viste César nas Lupercais. 3 vezes eu lhe apresentei uma coroa real e 3 vezes ele a recusou. Isso era ambição? Entretanto, Brutus disse que ele era ambicioso e, sem dúvida alguma, Brutus é um homem honrado. Não falo para desprovar o que Brutus disse, mas aqui estou para falar sobre aquilo que sei. Todos vós já o amastes, não sem motivo. Que razão então vos detém agora para pranteá-lo? Ó inteligência, fugiste para os irracionais, pois os homens perderam o juízo. Ainda ontem, a palavra de César podia ser mais forte do que o universo. Agora ali ele jaz e ninguém, mesmo que seja o mais miserável possível, não lhe presta uma só homenagem. Ó senhores, se estivesse disposto a excitar vossos corações e vossos espíritos para o motim e a cólera, seria injusto com Brutus e com Cássio, os quais, como todos vós sabeis, são homens honrados. Não quero ser injusto com eles. Prefiro ser injusto com o morto, comigo e convosco, a ser injusto com homens tão honrados. Mas aqui está um pergaminho com o selo de César. Eu o encontrei no gabinete dele. É seu testamento, sua última vontade. Quereis compelir-me então a ler o testamento? Pois então formai um círculo em torno do cadáver de César e deixai-me mostrar-vos aquele que fez o testamento. Posso descer? Vós dareis vossa permissão? Todos vós conheceis este manto. Lembro-me da primeira vez que César a usou. Era uma tarde de verão dentro da tenda, no dia em que venceu os nervios. Olhai, por este lugar aqui penetrou o punhal de Cássio. Vede que rasgão abriu o invejoso Casca. E por este, o bem-amado Brutus o feriu. E ao retirar o maldito aço, observai como o sangue de César parece que se lançou atrás dele, como se quisesse certificar-se de que era ou não Brutus quem tão desumanamente abria a porta. Porque Brutus, como sabeis, era o anjo de César. Julgai-o, ó deuses, com que ternura César o amava. Esse foi o mais cruel de todos os golpes, pois quando o nobre César viu que ele o feria, a ingratidão, mais poderosa do que os braços dos traidores, venceu-o completamente. Então estalou seu poderoso coração e, cobrindo o rosto com o manto, o grande César caiu aos pés da estátua de Pompeu, onde o sangue não parava de jorrar. Oh, que queda foi aquela, meus compatriotas! Naquele momento, eu, vós e todos caímos, enquanto triunfava sobre nós a traição sangrenta. Bons amigos, amáveis amigos, não me deixes excitar-vos com essa repentina explosão de revolta. Aqueles que consumaram esse ato são homens honrados. Quais eram as queixas secretas que tinham para fazê-lo? É o que ignoro. Eles são sensatos e honrados e, sem dúvida, apresentarão a todos vós as razões que possuíram. Mas antes, aqui está o testamento com o selo de César. A cada cidadão romano
A cada homem, individualmente, ele lega 75 dracmas. Além disso, ele vos deixa todos os seus passeios, seus jardins privados, seus pomares recém-plantados deste lado do Tibre. Lega-os perpetuamente para vós e para vossos herdeiros, como parques públicos, para que possais passear e divertir-vos. Aqui estava um César. Quando aparecerá outro? Após o funeral de Júlio César, a população romana revoltada pegou tochas da pira onde queimava o corpo e correu com ira em busca dos conspiradores para matá-los. Incendiaram a casa de Cássio e de outros enquanto os conspiradores conseguiram sair da cidade. César se tornava então um deus que seria adorado e relembrado por todas as gerações seguintes. Em seu testamento, César também deixava seu legado político para seu sobrinho Otaviano, que lutou várias vezes ao lado do tio. E ao saber da morte dele, primeiro quis juntar suas legiões para atacar e destruir os conspiradores. Mas em seguida, desistiu e cavalgou de volta para Roma para reclamar sua herança. About to enter Rome as a blood-stained conqueror, and yet you look as calm as a cup of water. I'm glad I appear, son. Gracchus! Something more cheerful. Formava-se então o segundo triunvirato. Roma agora era governada por Otaviano, Marco Antônio e Lépido. Os conspiradores e assassinos de Júlio César haviam fugido para tentar se salvar, e alguns, como Brutus e Cássius, conseguiram organizar exércitos. Era o ano de 43 a.C. Otaviano, com o apoio de Marco Antônio, reúne suas legiões e começa a caçada contra os conspiradores. Derrotou os exércitos de Brutus e Cássius, que se mataram em seguida. Otaviano decepou Brutus e enviou sua cabeça a Roma para ser jogada aos pés da estátua de Júlio César. Além disso, como uma maldição, nenhum dos conspiradores viveu por mais de 3 anos após o assassinato, sendo que nenhum deles morrera de causas naturais. Os domínios de Roma foram divididos entre os 3 governantes, ficando Lépido com a África e Marco Antônio com o Oriente. Marco Antônio, então, vai para o Egito. Lá ele intima Cleópatra, a rainha do Egito nomeada por Júlio César, a comparecer a uma reunião para explicar os rumores de que ela havia ajudado os inimigos de Roma. Enquanto isso, Lépido supostamente conspira para tomar o controle de Roma somente para si, e Otaviano o tira do poder. Era o fim do triunvirato, e Roma era governada somente por Otaviano e Marco Antônio. Cleópatra então seduz Marco Antônio e ambos se tornam amantes.
Para diminuir a tensão que crescia entre os dois governantes de Roma e suas divergências, Otaviano cede sua irmã, Otávia, para se casar com Marco Antônio, resolvendo assim os conflitos pessoais e celebrando a diplomacia de sangue entre os líderes romanos. Otávia casa-se com Marco Antônio e vai para o Egito. Contudo, pouco depois, Marco Antônio manda Otávia de volta para Roma e se casa com Cleópatra nos rituais egípcios, e tornando seu testamento público, onde, dentre outros, queria ser enterrado no Egito. Otaviano declara guerra então contra Marco Antônio e Cleópatra. O maior confronto ocorreu na Batalha Naval de Ácio, onde Otaviano finalmente vence a guerra. Derrotados, Marco Antônio e Cleópatra se matam, supostamente com a mordida de serpentes venenosas. Eu sou Christian Gurtner e com o patrocínio de Confarapar e MobX, esse é o podcast número 57 do Escriba Café. Otaviano se torna o único governante de Roma. Recebe do Senado o título divino de Augusto, ao qual insere no seu nome, juntamente com o nome César, que recebera por herança, passando a ser chamado então de Otaviano César Augusto, ou simplesmente de César Augusto. O nome César aos poucos passava a ser considerado um título, ou melhor, o título máximo de Roma, e começava a se formar, em 27 a.C., com Augusto no poder, o Império Romano. César Augusto nunca aceitou ser chamado de imperador, e nem mesmo aceitou o posto de ditador, que insistiam para que ele assumisse. E mesmo com o poder que tinha, dizia ser Roma uma república governada pelo Senado. Apesar de ter sido algumas vezes cruel com seus inimigos e extremamente rígido, Augusto era considerado por muitos um homem bom e que não gostava de ostentar poder. E seu governo foi uma grandiosa época de justiça, prosperidade e expansão para o Império Romano. Augusto promoveu várias mudanças e reviveu antigos costumes, declarou inaceitável o adultério e fez de tudo para acabar com os bandos criminosos. Por 3 vezes quis abdicar e devolver o poder total ao Senado, mas acabava desistindo por achar que o Senado não conseguiria manter a prosperidade. Temendo ter o mesmo fim que o divino Júlio César, Augusto instituiu uma guarda particular de soldados de elite, os pretorianos. Mas nem mesmo a leal guarda pretoriana pôde impedir que a idade e a doença atacassem Augusto. E então, no ano 14, ele morre, deixando um vasto e rico império. E seu nome seria também lembrado no calendário, no mês seguinte ao mês em que se homenageou Júlio César, e que em português chamamos de agosto. Em seu testamento, César Augusto deixa como herdeiro o seu enteado Tibério. Ao subir ao poder, o imperador Tibério se mostrou uma pessoa instável e logo se mostrara paranoico,
achando que em toda a esquina havia uma conspiração para matá-lo. Reclusou-se então na ilha de Capri por causa disso, e passou a governar Roma de lá, enquanto a ordem na cidade era mantida pelos pretorianos, que aumentavam seu poder cada vez mais. Fora uma época onde a ordem era mantida no ferro, e vários cidadãos foram executados por qualquer mínima suspeita. Apesar de manter a Pax Romana e se mostrar um bom administrador que aumentou as riquezas de Roma, Tibério era odiado pelo povo. Sua paranoia fazia com que o medo rondasse cada mente de cada cidadão, e sua avareza não lhe permitiu oferecer os tradicionais e costumeiros jogos para o povo. Tibério era pedófilo. E quando suas perversões vieram à tona, o povo de Roma, chocado, passou a odiá-lo ainda mais. Com todos esses fatores, algumas conspirações reais para depô-lo começaram a surgir, mas Tibério executava qualquer conspirador em potencial. A perversão do imperador, sua crueldade e instabilidade refletiram no império, que começava a sofrer ameaças em potencial. Sua paranoia fez com que ao longo da vida executasse muitos de seus familiares e também senadores de destaque, gerando grande medo até nos poderosos da cidade. Mas no ano 37, Tibério morre de causas naturais, e a população de Roma comemora a morte pelas ruas. Mas a comemoração não duraria por muito tempo. Em seu testamento, Tibério lega o império ao seu neto homônimo, Tibério Gemelo, e ao seu sobrinho, Caio Germânico, também conhecido como Calígula. Calígula não tarda em mandar assassinar Tibério Gemelo, e pouco depois consegue no Senado seu direito de reinar sozinho. O início de seu reinado se mostrou muito promissor. Cancelou todos os julgamentos de traição iniciados por Tibério e também eliminou as proscrições. Chamou de volta pessoas que haviam sido exiladas e aliviou o povo de várias outras restrições impostas pelo seu antecessor. Mas Calígula é atacado por uma espécie de febre cerebral e fica à beira da morte. Quando milagrosamente ele se cura, sua personalidade muda completamente e seu governo entra nas trevas. Calígula torturava e matava qualquer pessoa por qualquer motivo e muitas vezes sem motivo algum. Ameaçava até mesmo a sua esposa, dizendo que iria mandar torturá-la até ela dizer por que o amava tanto. A loucura de Calígula não tinha fim. Ele deu posto de senador para seu cavalo de corrida e queria que ele se tornasse cônsul. E para piorar, mandou esculpir sua face em todas as estátuas dos deuses, se autoproclamando um deus. Foi então que, depois de aproximadamente 3 anos do reinado de Calígula, o Senado conspira e um soldado da guarda pretoriana o mata em 24 de janeiro do ano de 41. E o Senado destrói qualquer coisa que lembre Calígula, apagando-o por completo da história de Roma. Roma passava a viver então uma época de conspirações e intrigas. A guarda pretoriana aumentava mais ainda seu poder e em breve chegaria ao ponto de depor e erguer imperadores. Após a morte de Calígula, sobe ao poder o imperador Cláudio. Um homem já maduro e que sempre fora chacoalhado por ser manco e gago. Mas Cláudio se mostrara um bom imperador, e seu reinado foi livre de perseguições e assassinatos políticos. Recuperou Roma dos exageros econômicos criados por Calígula, expandiu os territórios romanos e fez diversas obras pela cidade e pelas províncias, deixando o povo mais feliz e confiante. No entanto, no ano 49, após ter se divorciado 3 vezes, Cláudio casa-se com Agripina, a jovem. Agripina, que já tinha um filho antes de se casar com Cláudio, era uma mulher oportunista e ambiciosa, e logo conseguiu que Cláudio deserdasse seu próprio filho para adotar o filho dela como herdeiro. E então, estranhamente, logo em seguida à mudança do testamento,
Cláudio morre repentinamente, ao que tudo indica, envenenado, e todos os olhares se caíram sobre Agripina. Poucos dias após a morte de Cláudio, sobe ao poder o filho de Agripina, o imperador Nero. Nero não se preocupava muito em governar e se dedicava mais às artes, aos prazeres e à luxúria. Agripina finalmente se realizara. Com seu filho como fantoche, era praticamente ela quem governava Roma, dizendo a Nero o que fazer e o que não fazer. As intrigas no império aumentavam. E Nero finalmente cansa-se de ser criticado e ordenado por sua mãe, e então decide matá-la. Nero tentou envenená-la 3 vezes, mas Agripina, precavida contra esse tipo de ataque, sempre carregava antídotos. Nero então manda construir um quarto para ela em que o teto desabasse à noite sobre ela, mas Agripina fora avisada disso e conseguiu se salvar. Nero então constrói um barco que naufragaria quando Agripina estivesse a bordo, mas ela conseguiu nadar e novamente se salvou. Sem saída, Nero acusa sua mãe de traição e manda a guarda pretoriana atrás dela para executá-la. Rodeada pelos pretorianos, Agripina diz: "Furem-me no ventre, lugar de onde saiu tão monstruoso filho." Após a morte da mãe, Nero começa a investir em suas extravagâncias. Gasta rios de dinheiro nas construções de palácios e também em objetos de arte, apresentações teatrais e jogos públicos. Nero esvazia os cofres e, sem dinheiro para sua empreitada de luxo, cria e aumenta impostos, confisca bens e dinheiro de cidadãos, toma para si heranças e finalmente conclui que a arquitetura da cidade está feia e ultrapassada. Nero era sim um bom administrador, mas seu gosto pela arte e o descaso com as forças militares o fizeram seguir um caminho tortuoso e talvez fadado à loucura e à intriga. Então, no ano 64, um incêndio começa a destruir o centro comercial da cidade antiga e propaga-se queimando tudo o que encontra pelo caminho. Durante 6 dias o fogo queimou casas, templos e até a residência das virgens vestais, consumindo mais de 2/3 da cidade antiga. Agora temos 2 Neros. Um que é narrado por historiadores da época e outro que é narrado pelos historiadores de hoje. Historiadores como Tácito e Suetônio, nitidamente antipáticos com a imagem de Nero, diziam que o imperador era insano, cruel e completamente desligado dos interesses públicos, e que fora ele o responsável pelo grande incêndio, dizendo ainda que ele tocava lira enquanto observava o fogo de uma torre. Já os historiadores de hoje afirmam que Nero fora um grande administrador, que pecou somente por ser amante da arte grega e que nem estava na cidade nos dias de incêndio, e que ele fora solidário e generoso com todas as vítimas e desabrigados. Nero ainda é um mistério. Mas logo após o incêndio, Nero utilizou boa parte dos locais destruídos para aumentar seu palácio, construindo um verdadeiro templo do luxo, com piscinas, lagos, muito ouro e ornamentos. E isso definitivamente contribuiu para que o povo desconfiasse de sua participação no incêndio. Nero, por sua vez, jogou a culpa numa seita extremista que surgia em várias partes de Roma: os cristãos. Os informantes de Nero afirmavam que os cristãos iniciaram os incêndios seguindo as profecias de que o fogo derrotaria a fera de 7 cabeças, o que era uma metáfora sobre a própria Roma, a cidade de 7 colinas. A perseguição contra os cristãos não foi generalizada e somente alguns foram presos quando assumiam a autoria pelo incêndio antes mesmo de serem encarcerados.
para assim serem martirizados e levados ao paraíso. A imagem de Nero estava caindo cada vez mais. A população passara a o odiar, e o Senado se preocupava muito com seu comportamento e falta de gosto pelas armas. Então, no ano 68, inicia-se uma revolta na Gália, comandada pelo governador romano Júlio Vindex, cujo objetivo era substituir Nero pelo general Sérvio Sulpícius Galba. E então, Galba marcha com suas legiões para tomar Roma. Mas antes que a invasão acontecesse, o Senado declara Nero persona non grata, tornando-o inimigo público, e Nero tenta fugir enquanto a guarda pretoriana o caça. O imperador fora auxiliado por alguns lacaios e ex-escravos que o esconderam numa pequena propriedade, mas os pretorianos já estavam no seu encalço, e antes que conseguissem capturar Nero, o imperador se mata, cortando a própria garganta e dizendo: "Que artista morre junto comigo." Com a morte de Nero, o Senado coroa Sérvio Sulpícius Galba como imperador, iniciando um catastrófico e anárquico ano, chamado de Ano dos Quatro Imperadores. Nesse ano, guerras civis, rebeliões e conspirações mataram imperadores e ergueram novos, totalizando 4 imperadores em menos de um ano. Galba foi vítima da própria guarda pretoriana, que instituiu o general Otão como imperador. Mas enquanto isso, as legiões do general Vitélio marchavam em direção a Roma e, derrotando os exércitos de Otão, viram-se livres para tomar Roma. Mas Otão, ao invés de resistir, resolveu pôr fim à anarquia se matando. E assim sobe ao trono o imperador Vitélio. Vitélio criou novamente o terror, consumiu o tesouro de Roma em banquetes e festas, roubou o dinheiro do povo e matava seus credores. Enquanto isso, as legiões do Oriente decidiram dar um basta e nomearam Vespasiano como imperador. Vespasiano marcha em direção a Roma para derrotar Vitélio e tirá-lo do poder. Vespasiano derrotou as legiões de Vitélio, que foi morto pelos soldados que já estavam na cidade. Então, em 21 de dezembro do ano de 69, o Senado proclama Vespasiano imperador. Vespasiano se mostrou um imperador razoável e, apesar de aumentar os impostos, fez jus aos tributos, executando diversas obras pela cidade. E uma delas era a construção de uma das mais notáveis obras da engenharia clássica, o Anfiteatro Flaviano, conhecido hoje como Coliseu de Roma. Vespasiano morreu no ano de 79 de causas naturais e foi sucedido pelo seu filho, Tito Flávio, que tinha tudo para ser um bom administrador como seu pai. Contudo, seu governo foi marcado por tragédias. No mesmo ano de sua sucessão, o vulcão Vesúvio destruiu as cidades de Pompeia e Herculano, e no ano seguinte Roma foi novamente consumida pelo fogo. Apesar das catástrofes, Tito Flávio se mostrara um bom e cativante imperador, e quando, antes de completar 2 anos de governo, ele morre, a população romana chora sua morte como se fosse a de um parente. Assume o poder então de Roma o irmão de Tito Flávio, chamado Domiciano, que se mostra tão paranoico quanto Calígula e Nero, e apesar de possuir um certo talento político, Domiciano causou a fúria do Senado e de vários cidadãos. Então, no ano 96, após 15 anos no poder, Domiciano é assassinado. O Senado romano conclui que o sistema em que o império era governado era ruim, uma vez que não subia ao poder o melhor governante, e sim os filhos dos antecessores. E então decidiu acabar com isso, elegendo o próprio Senado o melhor imperador, e que esse imperador deveria ser sucedido por outro de acordo com suas capacidades administrativas e militares, e não por sua descendência.
O Senado então nomeia Marcus Conceius Nerva imperador, e este se mostrou um excelente e sábio governante, que uniu as ideias de império, liberdade e paz, e iniciou a volta da felicidade e prosperidade geral da população, dando o primeiro passo de uma fase romana chamada de período de 5 bons imperadores. Com os imperadores escolhendo o melhor sucessor, Roma prosperava e atingia seu ápice. Após Nerva, subiram sucessivamente ao poder os imperadores Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. Essa fase de 5 excelentes governantes seguidos durou do ano 96 ao ano 180. A partir de Adriano, a expansão romana se dera por terminada, e a prioridade agora era de manutenção interna do império. E para selar essa nova política, Adriano construíra na Bretanha a Muralha de Adriano, fixando assim os limites do Império Romano e também criando uma defesa contra os bárbaros. Com os 5 bons imperadores, a Pax Romana era finalmente conquistada e a prosperidade reinava por todo o território romano. Ano de 180. Apesar da Pax Romana, o Império sofria ataques dos povos germânicos, e durante seu reinado, Marco Aurélio investiu ataques contra os bárbaros para garantir a segurança de Roma. As sangrentas batalhas na Germânia mostravam o enorme poderio romano, que dizimavam os inimigos. Nesse ano Domini de 180, Marco Aurélio obteve decisivas vitórias, o que era um reflexo da supremacia e avanço da civilização romana, governada por um imperador que afirmava a importância e poder do Senado romano. Mas em 17 de março, Marco Aurélio morre. E por um motivo até hoje obscuro, ao invés de seguir a linha de nomear um sucessor capaz, ele nomeia seu próprio filho como sucessor. E com essa equivocada decisão de Marco Aurélio, sobe ao poder o imperador Cômodo, quebrando a fase de bons imperadores para dar lugar a um homem covarde, cruel e desinteressado pelas batalhas e assuntos externos romanos. Sendo considerado um dos piores imperadores da história romana, ele dá o primeiro passo para a crise que desabaria sobre o império. Esse episódio de número 57 do Escriba Café foi patrocinado por MobX, empresa especializada em marketing por celular. E também por Confrapar, uma ponte entre empreendedores e investidores. Se você quer transformar sua ideia em um empreendimento,
envie seu projeto para a Confrapar. Os links para os patrocinadores se encontram no post desse episódio no site do Escriba Café. Gostaria de agradecer aos inúmeros comentários feitos no último episódio. O agradecimento nome por nome, bem como algumas respostas, estão publicadas no novo diário de bordo do Escriba Café. Visitem www.escribacafé.com. Mas deixo aqui já um agradecimento especial para Marcelo Costa de Oliveira e sua enorme contribuição para a produção dos últimos 4 episódios. Não percam a continuação desse podcast. Para todos, um grande abraço e fiquem em paz.